atual determina que o tratamento de pessoas com transtornos mentais seja feito em serviços comunitários e públicos. A internação não foi totalmente abolida, mas ficou bem mais difícil de ser autorizada e a preferência é que seja em hospitais comuns. Foi criada toda uma rede de atendimento que inclui os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, uma outra forma de lidar com distúrbios psiquiátricos bem diferente dos asilos. Eu tentei suicídio, aí eu fui internado de novo. Os meus remédios e agora eu tô até melhor. A tristeza ainda não passou não, mas assim, passa nos dias de ir pro CAPS, quando eu tô lá no CAPS, passa. O CAPS é um serviço ampliado de atenção às pessoas que têm transtorno mental, para que elas não precisem ficar jogadas atrás dos muros, escondidas da sociedade. Aqui eles têm assistência médica, eles têm assistência social, que garante a eles o direito ao benefício, a passe livre. Não há dúvida nenhuma de que as pessoas com transtorno mental em piores condições são aquelas que hoje vivem há muito tempo em hospitais psiquiátricos. Piores condições psíquicas, piores condições sociais, piores condições físicas. Então, o primeiro foco da reforma psiquiátrica na nossa política de saúde mental é reconstruir um sistema que possa acolher essas pessoas no seio da sociedade, criar uma estrutura que, com transtorno ou sem transtorno, eles possam ter uma vida digna. O tratamento no hospital eu fico lá muito sozinho. E o tratamento no CAPS, a gente faz alguma coisa lá, produz alguma coisa. Aqui nós temos várias oficinas, né? Nós temos oficinas de arte, psicoterapia de grupo, artesanato, atividade externa, né? Fazemos visita domiciliares, né? Alguns pacientes que às vezes estão mais debilitados, que não estão saindo de casa. As pessoas aprendem uma profissão. E dali podem sair, algumas pessoas, por exemplo, já montaram um próprio negócio. É uma ruptura radical na concepção do que é loucura, de como trabalhar com isso. Não se trata de doença. As pessoas estão acometidas, têm uma existência sofrimento. O nosso objetivo na desinstitucionalização, o objeto da ação, não é doença e não é sintoma. É existência e sofrimento. Tu adoece porque tu tem uma existência e sofrimento. E é muito interessante quando a gente pergunta para eles, né, aonde é que dói? Me lembro que uma moça falou assim: dói aqui, dói aqui. Dói viver daquele jeito. Né? E eu me lembro de um queridíssimo amigo quebequense que faleceu, Talegani, que trabalhou com pessoas, fez uma pesquisa sobre quase 300 pessoas, 200 e tantas, que tinham tentado suicídio. E dessas, só 3 se suicidaram, porque as outras queriam era mudar de vida. Não é que não queriam mais viver, não queriam aquela vida. Então, por exemplo, vou fazer uma anamnese de alguém que chega para ser atendido. Normalmente, se eu estou, segundo o meu modelo, se eu estou cuidando da doença, eu começo. Quando é que você adoeceu? O que você sentiu? Onde é que você foi tratado? Que remédio você tomou? Se o meu objeto é existência e sofrimento, eu vou saber da existência dele. E aí, dentro dessa existência, o que te levou ao sofrimento. Hoje, em 2015, nós temos 2.237 centros de atenção psicossocial em funcionamento no país, né? Então, existe todo um processo bem característico de crescimento em progressão geométrica nesse processo de implantação dos CAPs no país. A gente tem hoje 1.506 municípios com CAPs que são elegíveis.
né? Municípios elegíveis são aqueles municípios acima de 15 mil habitantes. Nós temos 62% dos municípios que são elegíveis hoje no país têm CAPS. Aqui é o programa de Volta para Casa, que é um programa que é voltado para usuários que são desinstitucionalizados e que recebem um benefício. Como eles não têm a condição de sobrevivência legitimada, a gente paga um benefício para ele ter condições necessárias para ser reinserido socialmente novamente, né? Então, a gente hoje tem 4.364 beneficiários hoje do programa de Volta para Casa. Aqui os serviços de residenciais terapêuticos, hoje nós temos 624 residências terapêuticas, como eu disse antes, são equipamentos que têm aí um objetivo central de acolher usuários que estão manicomializados. São casas, são moradias. As pessoas saem das clínicas e vão para essas residências e lá elas têm assistência 24 horas por dia, tem cuidadoras que se revezam em plantões noturnos e diurnos e contam com o apoio clínico de um CAPS. É um pouco difícil, né, que tem conviver com pessoas que ficam criticando a gente, né? Mas apesar de tudo tá bem. Eu tomo remédio, ajudo a fazer as coisas de vez em quando. Em maior e menor grau, elas têm autonomia. Algumas saem sozinhas, vêm para o CAPS e voltam. Outras não têm condição porque se perdem, mas elas vêm acompanhadas da cuidadora. E são levadas para passeios, são convidadas a visitar os espaços na comunidade. Atenção às situações de crise, é fundamental a gente ter nos nossos serviços um escopo necessário de preparo para a gente conseguir mediar com a crise sem a necessidade de internar esse indivíduo novamente. A atenção hospitalar são os leitos de saúde mental em hospital geral, é bom que se diga isso. Se a gente quer tem toda uma direcionalidade de não reconhecer os hospitais psiquiátricos como equipamentos que legitimem essa política, não seria coerente incluir o hospital psiquiátrico dentro da rede de atenção psicossocial. Em relação à política do Ministério, eu acho que falta muito para ser a desinstitucionalização. Tem alguns traços de desinstitucionalização, mas é centrado ainda na doença. Quando eu leio as portarias dos CAPs, que é aquela equipe, cara? Equipe só de saúde, pô. Então, está muito centrado na doença. Outra coisa, eu acho que a questão da internação curta em hospital geral, que infelizmente aqui no DF é uma resistência absurda, os diretores de hospital não aceitam. Tem uma lei que não se faz valer. Enquanto for assim, nós não vamos avançar. A gente melhorou, né, nos últimos 4, 5 anos, talvez tenha melhorado, mas ainda falta muita coisa. Falta geração de renda, falta capacitação, falta, às vezes, medicação. Então, assim, não dá para a gente simplesmente achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Eu acho que enquanto uma pessoa no Brasil não estiver com seus direitos garantidos, a gente tem que se indignar. Veja a seguir. Especialistas afirmam: os manicômios ainda fazem parte do presente. E nós estamos financiando outra vez manicômio.